Filipenses, capítulo 1, dos versos 12 até o 26. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje dois aspectos pelos quais nós devemos ter a alegria de viver a vida pela perspectiva de Deus. Na verdade, seriam três aspectos, mas hoje pela manhã nós não conseguimos vencer os três aspectos. Então, nós vamos falar dois aspectos, e no domingo que vem nós falamos do terceiro aspecto, que, diga-se de passagem, é o ápice desse texto. Então, eu gostaria de convidar você que está aqui hoje a estar aqui conosco semana que vem, para que nós continuemos a estudar esse texto. Filipenses 1, de 12 a 26, que fala sobre a situação do apóstolo Paulo e o progresso do Evangelho. Diz assim o texto das Escrituras: Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que eu estou imbuído da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento da prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que em toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Até aqui. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos com parte da Tua igreja nesse lugar para cultuar o Teu nome. Queremos lhe pedir, Deus, que o Senhor nos edifique na Tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração, para que essa palavra encontre um lugar em nós, transforme a nossa vida, mude a nossa maneira de ver as coisas para a glória do Teu próprio nome, em Cristo Jesus. Amém. Como você lida com os momentos de tribulação e sofrimento pelos quais você passa? Todos nós passamos por lutas, por aflições, por dores, por frustrações, por decepções, por enfermidades. Todos nós enfrentamos estas coisas. Como você lida com esses momentos de limitação, de dor, de sofrimento? Como você lida com as suas enfermidades, por exemplo, por assim dizer? Lembro-me que o pastor batista norte-americano, muito conhecido, John Piper, há alguns anos atrás, foi acometido de um câncer de próstata muito sério. E no meio da sua enfermidade e da sua dor, ele escreveu um livreto excelente que tem consolado pessoas no mundo inteiro, cujo título é Não Desperdice o Seu Câncer, onde ele fala da oportunidade que ele teve de testemunhar de Jesus Cristo através da sua enfermidade. De uma forma geral, nós não conseguimos ver um bom propósito nas adversidades. Nós não conseguimos ver um bom propósito para a doença. Quem consegue ver um bom propósito para a doença? Nós não conseguimos ver um bom propósito para o problema. Nós não conseguimos ver um bom propósito para o desemprego, para o dissabor, para a tristeza, para a frustração, para a limitação.
Quando as coisas não saem da forma como nós queremos, nós temos uma tendência muito grande de imaginar que, por algum instante, Deus perdeu o controle da situação, quando não imaginamos que Deus possa até mesmo ter esquecido de nós no meio da nossa dor. Quantos, no meio da noite escura da alma, dos seus momentos mais tristes, não pensam: Deus, o Senhor esqueceu de mim. Onde está o Senhor? Na verdade, nós temos uma grande dificuldade em lidar com a dor, porque nós não conseguimos ver proveito nenhum. Nós não conseguimos ver propósito nenhum no meio das adversidades. Essa perspectiva, que é muito nossa, é parecida com a perspectiva que os irmãos lá da cidade de Filipos, da igreja de Filipos, também tinham com respeito às cadeias do apóstolo Paulo. Os filipenses estavam muito angustiados com a notícia de que o apóstolo Paulo havia sido preso em Roma. O coração deles ficou em sobressalto. Além do amor que eles tinham para com o apóstolo Paulo, eles imaginavam o que aconteceria agora com a causa de Cristo, com o evangelho, uma vez que o principal dos apóstolos agora estava preso nas cadeias. Como vai dar continuidade à obra da pregação do evangelho se aquele que era o cabeça aqui na terra, o líder aqui, foi aprisionado? Ao que Paulo escreve encorajando aqueles irmãos e dizendo que aquilo que poderia parecer um contratempo era na realidade uma provisão de Deus em benefício do evangelho. Paulo começa a mostrar para aqueles irmãos que aquela perspectiva que eles estavam tendo sobre aquela grande adversidade, ela não era a mesma quando ela era observada pela ótica de Deus. A perspectiva de Paulo estava em uma direção muito diferente da perspectiva dos irmãos filipenses e, por que não dizer, até mesmo da nossa perspectiva diante dos problemas. Mesmo preso, Paulo entende que as suas cadeias não significavam o fim da sua atividade missionária. Antes, o ter ido para a prisão foi uma circunstância que contribuiu efetivamente para que a obra missionária se difundisse, tanto por meio de Paulo, como pelas outras pessoas que estavam sendo alcançadas por Paulo dentro da corte imperial romana. Você já imaginou a sua tribulação nessa perspectiva? Alguma vez você já parou para pensar no seu sofrimento por uma ótica diferente? Alguma vez você já imaginou uma doença como uma porta para evangelizar dentro de um hospital, por exemplo? Alguma vez você já imaginou uma demissão como uma oportunidade para evangelizar numa agência de emprego ou para evangelizar alguém numa entrevista de emprego dando um bom testemunho? Você já imaginou que um tempo longo de espera por uma resposta possa ser uma oportunidade de testemunhar sobre a confiança em Cristo Jesus, ou até mesmo a iminência da morte pode ser uma oportunidade de testemunhar da esperança, da glória em Cristo Jesus? O problema nosso é que muitas vezes a nossa ótica diante da dor está distorcida. Já falei para os irmãos 1 milhão de vezes e vou falar tantas outras do impacto que causou na minha vida. Eu ainda muito jovem, pastor, quando eu fui visitar o cunhado da dona Anice no HC. Ela pediu: pastor, você pode fazer uma visita para consolar o meu cunhado? E fui lá eu, 30 e poucos aninhos, fazer uma visita para consolar aquele irmão que estava ali com câncer terminal, à hora da morte. E logo que eu entrei a porta daquele quarto, adentrei a porta daquele quarto, nem havia me apresentado, aquele irmão deitado na cama, que nunca tinha me visto, falou: o senhor é o pastor, né? Eu falei: sim, eu sou o pastor. Ele falou: que bom que o senhor veio aqui para orar por mim, para me consolar. Fico muito feliz. Sabe, pastor, essa presença do senhor é boa aqui, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor: eu só estou aguardando o Salvador me chamar. Assim que o Salvador chamar o meu nome, toda dor vai passar, toda tristeza vai acabar. Eu estou pronto, pastor. A hora que o Salvador disser o meu nome, eu subirei. Eu estou tranquilo, eu estou seguro. Irmãos, eu saí de lá consolado. Aquele homem me consolou profundamente no meio da sua enfermidade. Nesses versos, o apóstolo Paulo nos ensina que a mensagem do Evangelho
é muito mais importante do que as nossas adversidades. Deus pode usar as nossas adversidades para proclamar a mensagem do Evangelho. De forma que a mensagem é maior que o mensageiro. E também nós precisamos pensar que o nosso destino final é maior do que o caminho que nós percorremos para chegar lá. Paulo entendeu que ele estava preso e limitado, mas o Evangelho de Cristo estava livre e entrando em espaços que de outra forma ele não iria entrar. Ou você não imagina que ali no Império Romano, o imperador iria construir uma sala nova, ia falar, vamos fazer um culto de ação de graças aqui, vamos chamar alguém para consagrar a sala, vamos chamar o apóstolo Paulo. Eles não iriam fazer isso. Ou que a guarda pretoriana iria aumentar as cadeias, fazer umas celas novas e falar para o imperador, vamos consagrar essas celas novas a Deus, chama lá o apóstolo Paulo para orar por nós. Eles não iriam fazer isso. Paulo entende que se não fosse através das grades, se não fosse através das suas algemas, ele jamais seria direcionado para aquele lugar para pregar o Evangelho da forma como ele pregou. Reverendo Hernandes Dias Lopes afirma que o apóstolo Paulo estava ensinando os irmãos filipenses e também a nós a viverem as suas vidas pela perspectiva de Deus. E Paulo destaca 3 aspectos aqui, ou melhor, o reverendo Hernandes destaca 3 aspectos da maneira como Paulo vivia a sua vida na perspectiva de Deus. Paulo olhava para o seu passado com discernimento. Ele não olhava para o seu passado com rancor, com tristeza, com ódio, com saudosismo exagerado. Olha o que ele diz no versículo 12. Eu quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Não havia tristeza em Paulo nesse sentido. No segundo aspecto, é que o apóstolo Paulo olhava para o seu presente com muita alegria. Versículo 14, ele diz, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam a falar a palavra de Deus com mais coragem. Então Paulo olha para o presente e vê as suas algemas, e em vez de reclamar delas, fala, olha só o que está acontecendo. Por conta dessas algemas, os irmãos são encorajados a pregar. E Paulo olha para o futuro com esperança. No versículo 12, ele diz, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o Evangelho. Na verdade, é o versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso, nesses versos da carta de Paulo aos Filipenses, carta que é conhecida como a Carta da Alegria, Paulo enfatiza a importância, irmãos, de termos a alegria de viver a nossa vida pela perspectiva de Deus em todas as circunstâncias. E eu quero destacar, como eu falei, hoje eu vou destacar 2 aspectos do porquê que nós devemos viver alegremente na perspectiva de Deus a nossa vida. O primeiro desses aspectos, irmãos, é porque Deus pode usar as nossas adversidades para glorificar o seu nome. Nós devemos ter a alegria de viver pela perspectiva de Deus, porque Deus pode usar as nossas adversidades para glorificar o seu nome. Nós já lemos o versículo 12, mas preste atenção mais uma vez no que Paulo diz nos versos 12 e 13. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. As adversidades podem levar muitas pessoas à tristeza, ao sentimento de abandono, à desesperança. Mas Paulo viu suas cadeias como uma rica oportunidade de difundir as boas novas do Evangelho de Cristo, onde de outra forma seria impossível que ele tivesse acesso. Quando Paulo se vê aprisionado em Roma, embora anteriormente Paulo tinha o desejo de ir a Roma, não como um aprisionado, mas de visitar a igreja em Roma, agora mesmo aprisionado, Paulo entende que aquele acesso que ele estava tendo só era proporcionado por conta da sua adversidade. Eu lembro-me muito bem quando nos dias de Covid, a Patrícia foi internada e nós passamos 18 dias ali internado.
E durante aqueles dias nós tivemos oportunidade, eu também com Covid, de visitar muitos quartos ali. A Evelyn foi uma ferramenta de Deus para nos abençoar ali, abrindo portas, e muitas pessoas nós visitávamos ali. Algo que foi muito interessante, um dia eu tinha voltado da visita com a Paty em casa, e o telefone tocou e era do hospital. Falou, pastor, o senhor está no hospital? Eu falei, não, estou em casa. O senhor não poderia voltar e visitar uma pessoa que está com Covid, pediu a visita? E nós voltamos lá e visitamos. Se não fosse aquela enfermidade, nós não poderíamos estar lá. Nossas irmãs têm feito um trabalho maravilhoso com o coração solidário. Hoje de manhã eu falei coração missionário. É coração solidário, onde tem levado a palavra do Evangelho, uma mensagem de consolo, de fortalecimento espiritual a tantas pessoas que sofreram e sofrem com o tratamento de câncer. Mas elas fazem isso porque muitas das nossas irmãs aqui, da nossa igreja, experimentaram dessa enfermidade, passaram pela dor, passaram pela mutilação de algumas cirurgias, mas alegremente entenderam que a sua dor era uma ferramenta para pregar o Evangelho de Cristo. E hoje estão lá com as portas abertas nos hospitais, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo tinha essa percepção. Na verdade, a presença de Paulo em Roma como prisioneiro, aguardando o seu julgamento, havia contribuído para maior avanço do Evangelho do que ele pudesse imaginar. Não era um prisioneiro comum, irmãos. Tratava-se de um prisioneiro famosíssimo. Era um cidadão romano que exercera uma prerrogativa particular de ter acesso ao julgamento perante o imperador. É importante que nós lembremos que Paulo havia sido preso injustamente, foi fustigado com varas, aprisionado, e depois, ao final, Paulo questiona, por que vocês me aprisionaram sem o devido processo legal? E quando Paulo diz, eu sou cidadão romano, eu apelo para Roma, aquelas pessoas pararam e falaram, ixi, agora a gente se complicou. E Paulo foi para Roma para ter diante do imperador, por quê? Um cidadão romano havia sido aprisionado injustamente. Paulo fez questão de que todos aqueles que estavam ao seu redor, que entraram em contato com ele, ficassem sabendo que a sua prisão domiciliar se devia à pregação do Evangelho e não a alguma atividade política subversiva, por exemplo, ou a alguma conduta criminosa. Então Paulo começou a difundir o Evangelho a todas as pessoas que chegavam a ele. Paulo ainda cria que tudo o que acontecer em sua vida estava contribuindo para o progresso do Evangelho e para o engrandecimento da obra de Cristo. Quando Paulo escreve isso para os irmãos ali de Filipos, a palavra que ele usa para designar progresso ou promoção do Evangelho, ela é muito expressiva. Ela não é uma palavra comum. Ele usa o termo grego procope, que é um termo usado particularmente para designar o avanço de um exército, de uma expedição. Não é um avanço comum, é um avanço grandioso. O substantivo que ele usa tem o sentido de algo que vem derrubando barreiras, que vem limpando o terreno, que vem tirando os impedimentos da circunvizinhança, para que aquele exército que caminha atrás entre com força naquela região. Então Paulo diz, aquilo que vocês estão achando que é algo ruim, na verdade é Deus quebrando todas as barreiras para que o Evangelho entre no cerne de Roma, na casa do imperador. Ainda na perspectiva de Paulo, em vez dele estar sendo parado no seu ministério, o que está ocorrendo é exatamente o contrário. Deus o havia enviado direto para Roma, diante do imperador romano, para que ali o Evangelho progredisse. A prisão de Paulo, longe de fechar-lhe as portas, abre-as. Longe de ser uma barreira, limpa o caminho para novos campos de trabalho, para uma atividade que jamais seria possível de outra forma. Paulo estava na sala do imperador romano, falando do Evangelho de Cristo. E o reconhecimento de Paulo acerca da soberania de Deus sobre as suas cadeias era tão grande que ele dá um testemunho fantástico ali no versículo 13. Ele diz o seguinte, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por
causa de Cristo. Paulo agora, irmãos, tinha uma plateia cativa. Veja bem, ele não reclama dos guardas, ele não diz assim, agora, gente, toda a guarda pretoriana está me cercando, estou preso aqui. Ele fala, não, toda a guarda pretoriana agora tem que me ouvir. Agora viraram plateia cativa. Os guardas e as demais pessoas que o rodeavam, o imperador e aquelas pessoas que cuidavam dele na cadeia, agora precisavam ouvi-lo. E quando nós falamos sobre guarda pretoriana, a gente precisa entender que não era uma plateia qualquer. A guarda pretoriana era uma plateia muitíssimo qualificada dentro do Império Romano. Ela foi originalmente estabelecida por Augusto César, o mesmo imperador do momento do nascimento do Salvador Jesus. E ela era composta por cerca de 10.000 soldados escolhidos a dedo. A guarda pretoriana era quase que um título para um soldado romano. Esses homens, esses 10.000 homens, eles eram responsáveis por manter a paz na cidade de Roma, de maneira que eles eram distribuídos na cidade de Roma, nas regiões, nos lugares mais estratégicos, e tinham autoridade ali naquelas regiões para falar com qualquer pessoa. E de maneira que a guarda pretoriana era a única que tinha acesso especial à presença do próprio imperador, porque era essa guarda que cuidava do imperador romano. Os membros da guarda pretoriana eram tão importantes que depois de 12 a 16 anos de serviço honroso, eles eram cobertos de honras e privilégios diante de todas as pessoas. Inclusive, recebiam poupudas indenizações financeiras por servirem nessa guarda. E esses homens que estavam diretamente ligados ao imperador, espalhados por toda a cidade romana, com autoridade para parar qualquer cidadão e falar com qualquer cidadão, eram os homens que estavam ouvindo o evangelho de Cristo Jesus por meio de Paulo. Eram os homens que estavam recebendo o ensino, experimentando da graça e testemunhando da sua fé inabalável em Cristo Jesus. Muitos da guarda pretoriana se tornaram cristãos e, por consequência, evangelistas. Foi sem dúvida, John MacArthur nos diz isso, que foi sem dúvida através desses homens que alguns membros da própria família de César se converteram. Se você abrir sua Bíblia, vai lá no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 22. Quando Paulo está se despedindo, ele fala de várias pessoas que se despedem, dentre eles os da casa de César. Irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo reconhece que através da sua cadeia, Deus usou a sua dor para promover o evangelho. Em vez de Paulo estar aprisionado e impedido de pregar o evangelho, agora são os guardas da guarda pretoriana e da corte imperial romana que estavam aprisionados a Paulo por 2 anos ouvindo o evangelho. E é interessante porque a forma como a guarda pretoriana tinha que cuidar de Paulo, eles estavam numa prisão domiciliar. E não era simplesmente ficar ali no portão, olhando para que Paulo não saísse de casa ou na porta de casa. O guarda tinha que ficar acorrentado a Paulo. De 6 em 6 horas tinha que trocar o turno, amarrado a Paulo. Então, a cada 6 horas alguém era evangelizado. O tempo todo, ouvindo do evangelho de Cristo Jesus, Paulo orando por ele. Quando dormia, acordava, ele estava ali acorrentado a Paulo durante 2 anos de prisão domiciliar. Irmãos, Deus pode usar a nossa dor, Deus pode usar a nossa adversidade, Deus pode usar aquilo que nós consideramos sem propósito algum para a proclamação e a glorificação do seu próprio nome. Deus fez notório o evangelho de Cristo Jesus em Roma, através das grades, das cadeias do apóstolo Paulo. Essa semana eu estive visitando nosso irmão Mateus, e eu não vou adiantar o testemunho dele, porque é ele que vai dar aqui. Até vou ter que montar uma liturgia toda diferente. Porque ele falou, pastor, eu vou falar só alguns minutinhos. Ali comigo ele falou 1h30, né? É o tempo do culto todo, né?
E eu não imagino que cortando alguma coisa ele vai falar muito menos do que isso, né? Estou quase falando para ele, grava um vídeo, edita e a gente solta. Mas o Mateus, 30 e poucos anos, irmãos, teve um problema, uma trombose inexplicável, que quase o levou à morte, e ele ali dentro do hospital. Foi para a UTI. E naquele momento, embora passasse os temores e tal, mas ele começou a testemunhar de Cristo Jesus, e a falar do amor de Cristo naquele lugar. E até algumas enfermeiras perguntaram, por que você está tão feliz? Ele falava, já que você quer saber, então fica aqui. E ele falava. Até ele brincou, pastor, teve um dia que eu ganhei duas gelatinas. Ele falou, alguém deve ter ficado sem gelatina. Eu comi duas. Falando do Evangelho. E por conta do Mateus estar lá, houve uma movimentação da juventude da igreja. A juventude foi cantar na janela da UTI do Mateus. Enquanto os jovens estavam ali cantando, os enfermeiros e os médicos que estavam de plantão na UTI saíram baia por baia daquela UTI, abrindo as janelas de todas as pessoas que estavam ali internadas, para que todos os que estivessem naquela UTI ouvissem aquilo que estava sendo cantado. E testemunho do Mateus, ele vai trazer aqui com mais riqueza dele e da Ana, naquele momento, 15, 20 minutos, em que a moçada cantava louvores a Deus e orava lá fora. Os parâmetros de todas as pessoas que estavam ali ouvindo se estabilizaram milagrosamente. E a partir dali as portas foram abertas. E ali Mateus ficou mais uns dias, depois foi para o quarto, continuou pregando ali, falando, testemunhando, ao ponto de que o diretor do hospital, e eu sei o quanto é difícil visitar naquele hospital. Eu já fui barrado na porta daquele hospital algumas vezes, mesmo com pedido direto. Eu já tive que ligar para a auditoria, porque uma irmã à morte, os filhos me ligaram, pastor, vem aqui orar por nós, a irmã está à morte. Eu fui barrado. Eu tive que ligar para o auditor, falando, é um direito da família. Aí o auditor falou, fala para a pessoa deixar entrar, e ainda assim a pessoa não deixou entrar. O auditor teve que ligar para ele. Ou melhor, o ouvidor teve que ligar para ele, para que ele me autorizasse a entrar naquele hospital. O Márcio mesmo, quando teve ali um problema no coração, a Anaí sozinha, não fui autorizado a acompanhar a Anaí. A Anaí teve que ficar sozinha lá dentro, não pôde entrar. O diretor do hospital falou para eles, olha, aquilo que vocês fizeram aqui, o testemunho que vocês deram aqui foi tão impactante, que assim que você melhorar, venha falar comigo, que nós gostaríamos que você fizesse essa capelaninha aqui, que vocês viessem cantar e pregar o Evangelho aqui para as pessoas aqui, porque isso impactou. De outra forma, se não fosse a enfermidade, irmãos, essas portas não teriam se aberto. Deus usa as nossas adversidades para o engrandecimento do seu nome. Então, meu querido, minha querida, nós podemos nos alegrar quando nós vivemos a vida pela perspectiva de Deus, sabendo que mesmo as nossas dores têm um propósito nas mãos daquele que faz todas as coisas. Mas, em segundo lugar, Paulo nos mostra ainda que Deus pode usar as nossas adversidades também para fortalecer os nossos irmãos. As nossas dores, muitas vezes, são um tônico espiritual na vida dos irmãos que estão ao nosso redor. Olha o que nos diz o versículo 14. Paulo escreve o seguinte, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Irmãos, Paulo entende que as suas algemas eram uma ferramenta de Deus, e Paulo volta o seu olhar para outra grande bênção que ele estava experimentando. Aqueles irmãos, e aqui os irmãos são os irmãos da igreja de Roma, que estavam meio apáticos, e talvez ficaram até numa situação pior depois que Paulo foi aprisionado. Agora eles sentiram um estímulo da parte do Senhor. Irmão, te falar um negócio para você. A adversidade, muitas vezes, é uma ferramenta de avivamento de Deus para a igreja. Quantas campanhas de oração por aniversário você já viu na igreja? Nós vamos dobrar o joelho aqui pela festa de aniversário de alguém, já viu? Mas quando há uma enfermidade, a igreja se dobra. A igreja se inclina.
a igreja vai ao Senhor, a igreja se quebranta. Quantos jejuns, momentos de jejuns, você viu por alguém que ganhou um carro? Mas quando há calamidades, o povo do Senhor se quebranta, jejua, se coloca diante de Deus. Às vezes Deus usa esses momentos de dor e de aflição para fortalecer o seu povo. E é o que estava acontecendo através da vida de Paulo com a igreja de Roma. O fato de Paulo estar pregando e testemunhando, mesmo na cadeia, levou a maioria dos crentes de Roma a um despertamento espiritual, a um encorajamento, a um engajamento no trabalho da pregação. E os crentes ficaram entusiasmados, os obreiros se mexeram. A maioria dos irmãos, contaminada pelo heroísmo de Paulo, começaram a pregar. Houve um destemor. Se aqueles irmãos temiam as repreensões do império, agora eles falavam, peraí, o apóstolo Paulo está preso e pregando lá dentro, nós que estamos livres, podemos e devemos pregar aqui fora. Paulo em nenhum momento nos mandou um recado aqui, ora para Deus livrar a gente daqui. Pelo contrário, até em Filipos, quando Deus livrou, abriu a cadeia, nem fugiram, eles fugiram. Lembra disso? Paulo e Silas presos em Filipos, eles cantaram louvores ao Senhor, as portas se abriram, as cadeias se abriram, os ferrolhos se abriram. E ao que tudo indica, eles pregaram o evangelho para aqueles presos que estavam lá, porque também ninguém fugiu. E depois serviram de testemunho para o carcereiro, que também recebeu a Cristo, ele e toda a sua casa. Esses irmãos agora em Roma percebem que a vida daquele homem de Deus estava causando um grande impacto. E é assim, irmãos, lembremos de Pedro e João também aprisionados, depois de terem pregado o evangelho, apanharam e foram presos, pregaram, apanharam e foram presos, e os guardas já cansados de prender Pedro e João, falaram, se vocês pregarem, nós vamos soltar, se pregar de novo, vai apanhar de novo, ser preso. Eles mandam uma carta para a igreja, um pedido de oração para a igreja. Qual era o pedido? Ora para Deus cortar a mão dos guardas? Não. Ora para que afrouxe as prisões? Não. O pedido era ore para que Deus nos dê intrepidez para pregar mais, porque mais vale obedecer a Deus do que os homens. Quando nós enfrentamos as adversidades com o coração firme no Senhor, o Senhor usa as nossas lutas para fortalecer a igreja. Isso é uma grande bênção. Isso é aquilo que nós poderíamos dizer, sofrer para a glória de Deus. A igreja de Roma estava dividida naquele momento. Mas não era uma divisão doutrinária. Era uma divisão motivacional. Mas quando os irmãos viram que, em vez de reclamar de sua situação, o apóstolo pregava o evangelho com ânimo, mesmo dentro da cadeia, mesmo estando sob uma prisão injusta, eles foram fortalecidos no seu ânimo e também começaram a proclamar a palavra com ousadia. Olha o que Paulo diz, estimulados no Senhor pelas minhas algemas. O coração tirou o temor. E mais do que isso, foi tomado de coragem. Não estavam mais preocupados com a perseguição. E veja bem, havia problemas. Paulo não esconde que havia problemas. Se você for observar a partir do versículo 15, Paulo diz, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja ou rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Esses que o fazem de boa vontade, fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. No verso 18, Paulo diz, mas o que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Ou seja, Paulo sabia que muitos daqueles que estavam movidos a pregar ali não estavam fazendo de forma sincera, alguns até com inveja. Esse homem veio aqui, preso, agora todo mundo olha para ele, e todo mundo dá crédito a Paulo, vamos nós pregar também. O que Paulo tem que a gente não tem? Por que Paulo causou essa revolução aqui? O que está acontecendo?
Às vezes acontece isso no nosso meio, irmãos. Às vezes acontece isso no meio das igrejas, no meio dos pregadores. Mas por que o povo gosta do sermão do fulano e não gosta do outro sermão? Por que vai naquela igreja e não vem nessa igreja? Ah, vamos procurar ver os meios. E tem gente que vai correndo atrás disso igual louco, né? Eu lembro que no período da pandemia eu conversava com um pastor querido e todo mundo foi jogado para a internet, todo mundo. As igrejas fecharam, os irmãos não podiam se reunir e nós fomos jogados para a internet de uma maneira muito direta. E um irmão falou comigo assim, mas e agora? A gente está perdido. Porque como é que a gente vai concorrer com as grandes igrejas, com as grandes igrejas? Com a tecnologia, tal. Como nós vamos concorrer com eles? Eu falei, mas nós nunca vamos concorrer com eles. Nós nem estamos aí para concorrer com eles. Nós vamos pregar para o nosso povo. Você vai pregar para os seus irmãos. Você não está entrando no mercado de competição para angariar pessoas na internet que vão te assistir. Você vai pregar para a glória de Deus, para alimentar o povo da tua igreja. Eu falei, o povo da tua igreja não está preocupado em assistir o Hernandes Dias Lopes, porque se ele quisesse, eles assistiam. O que impede? O YouTube está aí. Dá para acompanhar o canal da igreja todo dia. Mas por que eles vão lá na tua igreja? Porque eles querem ouvir a mensagem do evangelho que você prega. Você não está em competição. Você não precisa se preocupar com isso. Paulo sabia que não importava se era algum interesse pessoal. Até muitos estavam pregando por oportunismo, porque agora abriu uma porta para pregar. Então estava sendo fácil de pregar. O que Paulo queria era que o evangelho fosse pregado. Ele não estava com ciúme disso. Ele não estava preocupado se alguém estava tentando competir com ele. Mas veja bem, esse texto não está dando uma espécie de salvo-conduto para a pregação de qualquer coisa, de heresia ou de mentira travestida de evangelho. Paulo não estava validando que qualquer pessoa que falasse em nome de Cristo, qualquer coisa, ficasse valendo. Porque hoje tem muita gente que usa esse texto assim, pastor, aquela igrejinha lá é meio herege. Mas o que importa é que está pregando o evangelho. Se é herege, não é o evangelho, irmão. Porque veja bem, Paulo destaca que a preocupação dele, ele sabendo da insinceridade dos irmãos, mas ele confiava no evangelho. Olha o que ele diz no versículo 15. É verdade que alguns proclamam a Cristo. No versículo 16, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. Versículo 17, aqueles, porém, pregam Cristo. Versículo 18, quando ele pergunta o que importa, uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. Então Paulo não estava preocupado com a motivação, mas Paulo se preocupava sim com o conteúdo. E aqui ele está preocupado que o evangelho de Cristo seja pregado apesar dos pecados dos pregadores. É isso que Paulo está falando. Não importa se o pregador subiu lá e fez um bom estudo, só para as pessoas baterem nas costas dele, na porta do culto, e falar, que estudo bom, hein? Pregou a Cristo? Está valendo. Não importa se o pregador fez aquele sermãozão bonito, porque ele viu o sermão do pastor que veio pregar domingo passado e falou, rapaz, o sermão domingo passado foi bom demais, agora me deu um calor, eu vou ter que dar uma melhorada no sermão. E ele fez isso para competir com o pastor do domingo passado. Está pregando a Cristo? É isso que Paulo está dizendo. Porque Paulo sabe que quem vai julgar a intenção do coração é o Senhor, mas Paulo não está negociando o evangelho. Ele fala, eu estou na cadeia, isso criou um alvoroço para que preguem a Cristo, então que preguem a Cristo. Meus irmãos, mesmo no momento das lutas mais duras, nós podemos ser uma fonte de alento, uma ferramenta do Senhor para fortalecer o ânimo de outros irmãos a continuarem pregando e vivendo a Cristo. As nossas dores não são sem propósito. As nossas enfermidades, as nossas adversidades não são sem propósito. Deus pode usar cada uma delas para glorificar o seu nome. Lembro-me, já falei isso para os irmãos também várias vezes, e é uma verdade no meu coração. Eu já acompanhei muito mais irmãos do que eu gostaria até os últimos momentos de vida. Há poucos dias, tivemos aí o Senhor recolhendo para si o seu Alberto. Tive a oportunidade de uma segunda-feira estar com ele ali, talvez nos
últimos momentos de lucidez, antes da carga mais pesada de medicamentos, estava ali com a Vilma. Até quando eu cheguei, ela falou, pastor, ele não está conhecendo, o pai não está ouvindo bem. Não, mas a hora que eu falei, seu Alberto, falou, ô pastor, nós lemos o Salmo 23, que ele gostava muito. E ele falou, pastor, estou morrendo aos poucos. Falei, mas o senhor está preparado? Eu estou. Estou. Firme. O senhor Alberto não era de muita brincadeira, pelo menos comigo. Ele sempre foi firme. Eu estou. Podemos orar? Podemos. E oramos. Presbítero Wilder, na madrugada em que, a sua última madrugada aqui, em que o senhor recolhera, 5:30 da manhã, mais ou menos, quase 6, a porta do quarto se abre assim abruptamente, a Patrícia deitada num canto, eu do lado do Wilder ali. Todos tinham ido embora, e ela ficou sozinha, né? Ela falou, você vai embora também? Eu falei, não, eu fico aqui. Foi uma noite interessante, irmãos, porque eu fiquei preocupado com ela, eu tinha um cobertor ali, estava frio, estava calor, muito calor. Tinha um cobertor, eu enrolei, fiz ali uma cama para ela deitar ali no sofá, mas quando todo mundo foi embora, eles levaram o calor junto. Fez um frio aquela noite. E eu conversando com a minha Pati, amor, estou morrendo de frio. Ela falou, e o cobertor? Eu falei, virou o travesseiro da outra Pati. 5:30 da manhã, a porta abriu, assim. 2 enfermeiras entraram correndo, assustados. Levantei. Elas chegaram e falaram, ô, seu Wilder, você vai fazer uma falta aqui, seu Wilder. As 2 enfermeiras, nunca tinha visto na vida. O senhor falou de Jesus para nós aqui o tempo todo, seu Wilder. Até logo, nos vemos na glória. E saíram. Às vezes as nossas dores, as nossas angústias, as nossas enfermidades, são uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Temos aqui nosso irmão Alain, testemunho maravilhoso, eu esqueci já, Alain. 97 dias de hospital, grande parte deles na UTI. Lembro da gente saindo ali com aquela cadeira, a esposa orando o tempo todo, clamando ao Senhor, confiando no Senhor, testemunho firme do Senhor. Às vezes as nossas lutas, irmãos, são ferramenta de Deus para fortalecer o seu povo. Se a gente pudesse colocar na nossa agenda, a gente não colocava, a gente tirava. Mas Deus pode usar as nossas adversidades. Reverendo Arival Dias Casimiro ficou sabendo essa semana, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma grande igreja de São Paulo, talvez a maior, eu acho que é a igreja presbiteriana do Brasil mais forte financeiramente que nós temos hoje. Na verdade, ele é o pastor titular do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele está bom de auxiliar, né? Tem como auxiliar o reverendo Hernandes Dias Lopes. Essa semana ele ficou sabendo que ele tem um câncer de tireoide. E ele subiu ao púlpito da igreja. Falou, meus irmãos, todos estão sabendo que eu tenho câncer de tireoide, orem por mim. Eu não sei se o Senhor vai me levar com esse câncer, se eu vou ter que parar, fazer quimioterapia, se vai fazer cirurgia, se eu vou viver ou vou morrer. Mas eu vou continuar pregando aqui. Então vocês orem por mim para que Deus me dê força para eu pregar até o último momento que eu puder pregar. E nós vamos caminhando aqui pregando. E aquilo fortaleceu a igreja. Aquilo fortaleceu a mim quando eu vi o vídeo ali. Porque às vezes a gente reclama de tanta pouca coisa. E Deus fortalece irmãos passando pelas lutas. 2 verdades que nós vamos ver aqui hoje. Semana que vem, nós acompanhamos mais do porquê nós devemos ter a alegria de viver pela perspectiva de Deus. Porque Deus pode usar as nossas adversidades para glorificar o seu nome. E porque Deus pode usar as nossas adversidades para fortalecer os nossos irmãos. E na semana que vem, eu quero já que você fique isso no seu coração. Deus pode usar as nossas adversidades para nos mostrar o que importa de verdade. E é o que a gente vai falar semana que vem. Deus pode usar a minha dor, a sua dor, as nossas tristezas para nos mostrar o que importa de verdade. O reverendo Augusto Nicodemos diz que de vez em quando é bom a tribulação, porque senão a gente não quer encontrar com o Senhor. A gente quer ficar aqui. Que Deus nos abençoe. Que nós olhemos a nossa vida e vivamos a nossa vida pela ótica daquele que governa a nossa vida. Aquilo que nós achamos que é um fracasso, às vezes é um progresso para a glória daquele que nos chamou para si. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você.
nós só temos que te louvar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Te louvar pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua palavra e pelo teu Espírito que em nós habita. Quero lhe pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor fortaleça o nosso coração em Ti. Que a tua boa mão continue nos conduzindo, de maneira, Senhor, que nós reconheçamos o Senhor em tudo. Mesmo nos momentos de aflição, nós percebamos que o Senhor está no controle da nossa vida. É assim que nós oramos, para a glória de Cristo e em Cristo. Amém.